Olá pessoal, professor Najib Host aqui da Speak Online, em uma aula para explicar um pouquinho para vocês como funciona a gramática da língua inglesa no sentido, no tempo verbal do presente simples, simple present. De maneira geral, eu queria que vocês entendessem que é muito simples conjugar verbos em inglês, muito mais simples do que conjugar verbos em português. Só para ter uma ideia, em português você muda um verbo mais de 45 vezes em todos os tempos verbais. No inglês, são 5 mudanças. E é muito mais fácil você conjugar os verbos em inglês do que em português. Além do que, o que vai dar variação no verbo é o sujeito. Mas eu vou explicar. Atenção na telinha aí, ó. Primeiro, o simple present, ou presente simples, que eu vou explicar para vocês, nós vamos explicar em 3 estágios diferentes. Primeiro nós vamos falar do afirmativo, que é como eu digo, eu gosto, eu trabalho, eu estudo, eu sei, eu como, eu bebo, enfim, essas são as frases afirmativas. A negativa, que é eu não como, eu não trabalho, eu não bebo, eu não gosto, eu não quero, eu não prefiro. E as interrogativas é quando você pergunta, você gosta, ele trabalha aqui, nós estudamos todos os dias, essas são perguntas. Então eu vou explicar primeiro só o afirmativo, depois só o negativo, e aí então só o interrogativo, para a gente fechar o presente simples aí, tá? Só para não esquecer que o presente simples são aquelas frases comuns que nós utilizamos no dia a dia, para falar eu trabalho aqui todos os dias, eu estudo de manhã e trabalho à tarde, eu gosto de jogar futebol com os meus amigos todos os dias, são frases do presente simples. Nós vamos trabalhar alguns sujeitos, tá? Nós vamos trabalhar o sujeito eu, você, vocês, nós, eles e elas. É isso mesmo. Para todos esses sujeitos, é a mesma conjugação. Se você pegar um verbo, vamos trabalhar um verbo aqui que é comum, tá? Por exemplo, o verbo gostar, trabalhar, estudar. Essas são 3 frases do afirmativo. O presente simples afirmativo. Então, eu gosto de bolo. Essa é uma frase do presente. Nós trabalhamos todos os dias. Essa é uma frase do presente. Eles estudam de manhã. Agora, olha só, em português, veja como muda o verbo. Eu gosto. Nós trabalhamos. Se fosse o verbo gostar, ficaria nós gostamos. Muda o verbo em português. Gente, vocês não iam gostar de aprender o português se vocês não soubessem. Porque é muito comum você ver americanos, por exemplo, aprendendo a conjugar verbos, até alguns aí no TikTok fazendo memes muito engraçados. Nós gostamos, nós gosta, eles se confundem, porque é muita terminação. Nós estudando o inglês, poxa, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Vamos pegar aqui como exemplo o verbo gostar. Então eu vou dizer, eu gosto, você gosta, nós gostamos, eles gostam, vocês vão ver. Bom, o verbo gostar é to like. To like é o verbo gostar. Repara que toda vez que o verbo termina em R em português, ele começa com to antes dele em inglês. Um detalhezinho aí para vocês guardarem, tá? Vamos pegar um exemplo então. Eu tenho essas frases aqui no presente afirmativo. Estou fazendo uma afirmação. Então, eu gosto, em verdinho aqui, ó. I like. Você gosta ou vocês gostam? Tanto faz se é você que gosta ou vocês que gostam, é you like. Repara que as variações em português, ó, nós gostamos, eles gostam, elas gostam. Em inglês é like para todo mundo, não muda. Najib, como é que eu sei que esse like aqui do they like, da última aqui, é eles gostam ou elas gostam? Porque vai depender do contexto. Se nesse texto, nesse exemplo, eles estão falando elas, as meninas gostam de trabalhar, they like to work. Então, ele está se referindo a elas, aí o they está se referindo a elas. Agora, importante, tá vendo que o verbo like é tudo igualzinho, mas antes dele tem o sujeito? Quem diz que o like aqui é gosto é o I, então ele não pode faltar. Quem diz que o like aqui é gosta ou gostam é o you, então ele não pode faltar. O verbo sozinho, ele só vai ter um sentido em inglês. Se você colocar só like, no máximo você pode traduzir como goste, no imperativo. Tá bom? É fácil, tá vendo? Afirmar em inglês é muito fácil. Qualquer verbo, Najib, qualquer verbo. Então você está falando para mim que se o verbo aí fosse to work, que é o verbo trabalhar,
e eu falasse eu trabalho, era só I work. É isso mesmo. Eles trabalham, they work. Nós trabalhamos, we work. Você trabalha, you work. Todos os verbos, eu só tenho que colocar ele na frente do sujeito do jeitinho que ele é. E aí acabou. Fácil assim, tá? Essa é a parte afirmativa. Eu acho que ficou claro, não ficou? Vamos seguir? Olha só. Vamos falar um pouquinho agora da negativa. Quando eu vou falar eu não gosto, você não gosta, nós não gostamos, eles ou elas não gostam, eu só tenho que colocar o don't entre o sujeito e o like. Lembrando que é para esses sujeitos aqui. I, you, we e they. Ih, Najib, tem coisa guardada aí. Quer dizer então que não é só esses sujeitos aqui que a gente vai trabalhar? Não, não é só esses sujeitos. Se você lembrar lá na frente, eu falei I, you, we, they. Não tem nem ele nem ela, mas isso é para uma outra aula que eu vou explicar para vocês. Não se preocupem com isso, tá? Então, para eu fazer uma negativa, muito simples. Najib, se qualquer verbo for trocado pelo like aqui, por exemplo, trabalhar, que é to work, vai ficar eu não trabalho, I don't work. Você não trabalha, you don't work. Nós não trabalhamos, we don't work. Eles não trabalham, they don't work. É fácil assim. Eu só tenho que colocar o sujeito, o don't, que é o não do presente para esses sujeitos, e o verbo na frente. O resto da frase você vai construir. Tá vendo? É fácil. Fácil assim. Agora, já que já aprendi a afirmar, já aprendi a negar, para eu fazer uma interrogativa ou uma pergunta, Najib, fácil também. Só tem que colocar o do antes do sujeito. Enquanto que na negativa eu coloco o don't entre o sujeito e o verbo, I don't work, I don't like, I don't go. Na interrogativa eu tenho que colocar o do no começo antes do sujeito. Então se eu falar assim, eu gosto, é só colocar o do antes do I. Do I like? Do you like? Do we like? Do they like? Repara que o like também não mudou e eu só tenho que colocar o do antes dele. Fala para mim, é ou não é muito fácil fazer conjugações em inglês? É lógico que você sabe que agora você tem que praticar. Dentro de sala de aula, esse tempo verbal que você utiliza no livro 1 da Speak Online, você vai vir aqui tirar dúvidas quantas vezes você quiser nesse vídeo aqui. Vamos lá. Só para a gente relembrar, tá? To like, que é gostar, eu gosto, I like. Você gosta, do you like? Eu não gosto, I don't like. Fácil assim. Se eu tiver que fazer, então, por exemplo, to go, que é o verbo ir. I go, eu vou. Do you go? Você vai, I don't go. Eu não vou. Simples desse jeito, tá bom? Vamos trocar o verbo de novo aqui. To work. I work. Do you work? I don't work. Eu trabalho. Você trabalha? Eu não trabalho. Eu posso colocar qualquer sujeito aqui no lugar do I. Pode ser we work, you work, they work. Fácil assim. Eu tive um prazer enorme de apresentar para você como é que é o presente indicativo na afirmativa, negativa e interrogativa em menos de 10 minutos. Essa é a gramática da língua inglesa. Fácil assim. Reveja essa aula quantas vezes você quiser para tirar suas dúvidas, tá ok? Beijo no coração e até a próxima aula.